Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar de meio ambiente, sustentabilidade e a descarbonização. Você vai ver que o mercado de soja segue entre altos e baixos, ou melhor, sem definição de preços. Vou comentar do dióxido de carbono, conhecido como CO2, um dos principais gases emitidos durante as ações antrópicas, ou seja, aquelas atividades realizadas pelos seres humanos. Vamos comentar do transporte rodoviário, que teve um crescimento expressivo no último trimestre, e vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da ferrovia Rota Bioceânica, Brasil, Chile e Peru. E vamos comentar do mercado do leite em nível mundial, tendência do mercado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de meio ambiente, sustentabilidade e também de descarbonização. A Nestlé Brasil e a Sumitomo Corporation do Brasil assinaram um acordo para a descarbonização das fazendas leiteiras do Brasil. O projeto piloto, que já está em execução desde o fim de 2023 e concentra-se na recuperação de áreas de pastagens degradadas em 6 fazendas localizadas em Goiás, que abastecem a Nestlé com o leite fresco por meio do programa Nature por Ninho. A participação da Sumitomo, uma das maiores empresas e negócios e investimentos do Japão, no projeto, abrange atividades de mensuração de carbono, recuperação de áreas degradadas e consultoria em pastagens para aprimorar a sustentabilidade ambiental e a eficiência produtiva. Segundo estudo realizado pela Embrapa, existem aproximadamente 28 milhões de hectares de pastagens plantadas no Brasil com níveis de degradação intermediário e severo. O mapeamento dessas pastagens foi de aproximadamente 10,5 milhões de hectares de pastagens com condições severas de degradação e 17,5 milhões de hectares com condição intermediária que apresentam potencial bom ou muito bom para a conversão para a agricultura. Entre os estados que apresentaram as maiores áreas dentro destes parâmetros estão Mato Grosso, 5 milhões e 100 mil hectares, Goiás, 4 milhões e 700 mil hectares, Mato Grosso do Sul, 4,3 milhões de hectares, Minas Gerais, 4 milhões de hectares, Pará, 2 milhões e 100 mil hectares. Para a Nestlé Brasil, esta colaboração representa um passo fundamental na direção de seus compromissos ambientais. A Nestlé tem o compromisso de reduzir 50% das emissões de CO2 até 2030, ser uma empresa net zero em 2050. Por isso, parcerias como essa com a Sumitomo Corporation do Brasil são tão importantes que vão fazer a diferença. O vice-presidente jurídico e de assuntos públicos da Nestlé Brasil, ele quer que esse programa ande o mais rápido possível. E agora vamos falar do mercado da soja, que segue entre altos e baixos, ou melhor, sem definição de preços. O mercado brasileiro da soja apresentou grandes movimentações na comercialização do grão neste início de semana, com o aumento significativo das cotações na Bolsa de Chicago. As cotações internas demonstraram uma valorização considerável, criando oportunidades para os produtores que realizaram negociações em volumes maiores. Pelo menos foi o que destacou a Safras Consultoria. Embora o dólar tenha permanecido praticamente estável e as flutuações nos preços em Chicago
exerceram uma influência significativa sobre essas cotações internas. Os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam a última segunda-feira com preços mais altos. As inundações no Rio Grande do Sul e os prejuízos sobre as lavouras gaúchas impulsionaram as cotações. As inspeções de exportação norte-americana de soja, chegaram a 348 mil toneladas na semana encerrada no dia 2 de maio, conforme relatório semanal que foi divulgado pelo USDA. Na semana anterior, as inspeções de exportação da soja haviam atingido 276 mil toneladas. Os contratos da soja em grãos, com entrega em agosto, teve o seu valor, a sua cotação, de $12,46 por bushel, ou $27,40 por saca de 60 quilos, um ganho de 30,5 centavos de dólar, ou 2,5%. Os subprodutos, a posição para julho do farelo, fechou com alta de $15,40, ou 4%, ou $378 por tonelada. E agora eu vou comentar sobre o dióxido de carbono, que é conhecido como CO2. O carbono, ele é um componente vital para os solos. Ele desempenha um papel fundamental no funcionamento dos ecossistemas terrestres. E ele está disponível na atmosfera como dióxido de carbono, ou seja, CO2. Um dos principais gases emitidos durante as ações antrópicas são aquelas atividades realizadas pelo ser humano. E sua elevação na atmosfera contribui para o aumento do efeito estufa e para o aquecimento global. Por isso, é importante que ele permaneça no solo, pelo menos é o que explica a pesquisadora Ana Cláudia Primo. Quando é realizado um manejo em que existe corte e queima da vegetação, todo o carbono faz parte da estrutura das plantas e mais aquele retido no solo são emitidos na forma de CO2. Mas quando são aplicadas práticas de cultivo alternativas, a exemplo dos sistemas agroflorestais, que não desmatam totalmente a vegetação e nem utilizam fogo, ou ainda quando é adotado o pousio, o repouso, vamos dizer assim, entre os cultivos, o carbono é preservado. Dessa forma, os estudos relacionados à adoção de práticas de manejo que busquem a conservação e preservação do carbono no solo contribuem para a mitigação das mudanças climáticas globais. De acordo com relatórios do painel intergovernamental sobre mudança climática, mudanças no uso da terra podem promover o armazenamento de maiores índices de carbono no solo. Por isso são importantes os estudos sobre diferentes práticas de manejo e também a forma como afetam essa dinâmica. E agora vamos falar um pouquinho de transporte rodoviário, que teve um crescimento expressivo no último trimestre do ano passado. O setor de fretes rodoviários do agronegócio brasileiro teve um notável crescimento no último trimestre de 2023, segundo dados da plataforma frete.com. O aumento de 21% em comparação com o ano anterior destaca a importância desse segmento para a economia nacional. Cerca de 34% dos fretes na plataforma foram do agronegócio, liderados por produtos como soja, milho e fertilizantes. O transporte de soja registrou um impressionante aumento de 132%, enquanto o milho apresentou um crescimento significativo de 22%. Notavelmente, os estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso destacaram-se com aumentos expressivos nos fretes de soja. Esse crescimento está diretamente ligado às safras recordes de soja e de milho,
durante o período 2022-2023. Sublinhando a importância vital desses produtos para o setor agrícola brasileiro, o aumento nos transportes de produtos agrícolas é um indicador do dinamismo e da competitividade do agronegócio brasileiro. A logística desempenha um papel crucial nesse processo, segundo a ACROM. O aumento no transporte de produtos agrícolas se deve à eficiência logística do Brasil, além da produtividade agrícola. O transporte tem papel crucial da logística no dinamismo e na competitividade do agronegócio. E depois do intervalo nós vamos comentar do mercado do leite em nível mundial, tendências do mercado, e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar da ferrovia Rota Bioceânica. Sai do Brasil e vai até o Chile e o Peru. Nós voltamos já, é um minutinho só. Vamos que vamos juntos mais uma vez no Jornal do Meio-Dia. Vejam nesta quarta. Criança de 11 anos que estava na garupa de uma motocicleta morreu em acidente com uma carreta na rotatória das avenidas Perimetral Norte e Anhanguera. É do meio-dia 15 até 15 para as 2. Eu, Luciana Finrode, te espero. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Sempre falavam para a mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se você está sempre ouvindo a melhor rádio no trânsito, se liga na promoção Passageiro 99,5 FM. Toda sexta-feira tem sorteio de R$400 em corridas para um passageiro, mais R$400 em combustível para um motorista de aplicativo ou táxi. Promoção Passageiro 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Venha para o Team Pré-Top e aproveite milhares de filmes, séries e futebol. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Hoje. Desse jeito que eu gosto. Chega mais e vem passar as manhãs com a gente. Aqui tem de tudo um pouco. Ela não quer falar. Tem jornalismo. Está na zona norte da capital gaúcha. Culinária. Eu falei. Surpresas de um programa ao vivo. Que bonito. Convidados incríveis. Céu. Aê, valeu! Emoção tem também. Vocês são as mãezonas que o Brasil precisa. Chega mais. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita.
Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado do leite em nível mundial. Tendência do mercado. O Rabobank, ele divulgou agora um relatório global sobre o laticínio do Global Dairy, falando aí sobre análise e perspectivas importantes para o mercado do leite. Isso em nível mundial. E esse estudo ele é liderado por Andrés Padilha, que é analista dessa área, e revela uma desaceleração na tendência de aumento dos preços do leite no segundo trimestre, após um período de crescimento notável no final de 2023 e início de 2024. E após um significativo aumento nos preços desse leite no final do ano passado e início desse ano, a expectativa era de um crescimento constante, porém lento. Contudo, observou-se uma desaceleração no mercado. O aumento prévio nos preços foi principalmente uma reação dos valores baixos anteriores e a fase de restabelecimento, não sendo impulsionado por um aumento na demanda dos consumidores. A recuperação dos preços do leite pode enfrentar aí desafios, uma vez que a produção doméstica, a produção brasileira, tem aumentado, representando um obstáculo para o mercado de importação chinês. Prevê-se aí um crescimento na produção de leite lá na China no próximo ano de 2 para 3,2%, superando as expectativas iniciais. A redução nos lucros dos últimos 12 meses teve, vamos dizer assim, tem levado a uma diminuição nos rebanhos leiteiros em regiões importantes para o mercado, como os Estados Unidos e a América do Sul. Fatores climáticos, como o excesso de chuvas na Europa ou escassez delas na Nova Zelândia, também têm afetado a produção de laticínios mundialmente. No Brasil, espera-se uma queda na produção de leite no segundo trimestre, justamente agora, enquanto o primeiro trimestre permaneceu quase estável em comparação com as projeções de 2023. Apesar da alta do dólar, que atingiu aí a casa de 5,20, as importações de leite devem aumentar em 4,2% em comparação com o trimestre anterior. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema, de um assunto muito importante. Nós vamos falar de logística, nós vamos falar da ferrovia, rota bioceânica, ou seja, ela vai sair lá do Atlântico, lá do Brasil, lá São Paulo, Rio de Janeiro, vai passar, cortar o Brasil e vai sair lá no Chile, e vai um pedaço para o Chile e um pedaço para o Peru. E essa rota bioceânica, ela é fundamental para o Brasil e também para a China, grande interessada nessa rota. Bom dia, Guido, tá bom? Bom dia, Antônio. Tudo bem. É mais ou menos isso? O interesse da China aí é muito grande, né? Exatamente isso. A China faz esse projeto de uma ferrovia de 3.900 quilômetros que sairá do Porto de Açu, no Rio de Janeiro, e vai para o Peru. E passando por vários estados brasileiros, porque a China quer exatamente colocar os seus produtos aqui e levar os nossos produtos para lá. É bom que se diga que 37% do agronegócio brasileiro vai para a China e vai de navio. E esta ferrovia é de tamanha importância para o Brasil e para a China, que o navio saindo aqui do Atlântico e indo para a China, ela tem duas rotas, passando pelo Cabo da Boa Esperança, com 24 mil quilômetros de extensão. E essa rota é a mais usada por conta de que esta outra rota ela demora bastante por conta da travessia do Canal do Panamá, que está com dois problemas: o excesso de tráfego e a falta d'água para fazer a eclusagem. Então, a China quer este
trajeto que será muito bom para o Brasil, porque ao invés de rodar 24 mil quilômetros pelo Atlântico, com esta rota, saindo do Peru, vai rodar apenas 13 mil quilômetros, uma diminuição de 11 mil quilômetros. Isso vai baratear o frete e os produtos que virão da China e também que sairão do Brasil para a China. E outra coisa, melhora muito o tráfego de mercadorias para o Sudeste Asiático. Isso é muito importante para o Brasil. Pois é, Guido. E essa intenção da China fazer essa ferrovia é um negócio que vai gerar muito emprego aqui no Brasil, vai ter um desenvolvimento muito grande, vai ter um problema de logística basicamente resolvido, porque, queira ou não, a Ásia é a grande bola da vez, né, Guido? Sim. A Ásia é a grande bola da vez. E saindo ali do porto do estado de São Paulo, ali na imediação do Rio de Janeiro, nós temos um caminho que vai diminuir por volta de 10 a 11 mil quilômetros, né, Guido? Nada, é quase um mês de viagem. E outra coisa importante, essa ferrovia que sai do Rio de Janeiro, ela é interligada com São Paulo e com toda a costa atlântica. Sim. E outra coisa, esta ferrovia vai cruzar com a nossa Norte-Sul. Então nós podemos tirar os nossos produtos aqui do estado de Goiás e mandar para a China através do Peru. Isso é muito importante. A nossa produção de soja, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nós teremos condições, porque já está em projeto uma ferrovia que nós chamamos de ferrogrão, que sairá de Sinop, no Mato Grosso, e vai até o porto de Miritituba, às margens do rio Tapajós, que nós usaremos também o modal ferrovia e hidrovia para exportação através do Atlântico ou levar para o Peru também. Agora, a Ferrogrão, que é uma ferrovia muito importante, que sai de Sinop e ela sobe o Brasil e vai até lá no Amazonas, vamos dizer assim, está tendo um problema. Primeiro foi com o partido político PSOL, que embargou a ferrovia, porque ela estava passando dentro de uma reserva indígena, pegando, se não me falha a memória, um pedaço muito pequeno dentro dessa reserva. E agora ela está mais uma vez embargada, porque os próprios índios não querem que a ferrovia passe lá. Então nós estamos prejudicando economicamente o país, socialmente através de emprego e automaticamente através de geração de divisas, né? Antônio, a gente fica muito chateado porque parece que alguns políticos querem que o brasileiro continue pobre e dependendo do Estado para estas ajudas. Mas em pesquisas, o brasileiro sempre mostrou que ele quer exatamente ter a sua independência financeira e não ficar dependendo do governo. Então, esses políticos pensam no Brasil do atraso. E nós precisamos, o mundo inteiro precisa de alimentos e nós temos uma logística muito problemática baseada em rodovias com um consumo de óleo diesel imenso, uma poluição imensa, sendo que nós podemos transportar as nossas mercadorias, soja, milho, sorgo e outras commodities através de ferrovias muito mais racionais e econômicas. Vamos pensar o Brasil como um país que deverá dar emprego e renda para o brasileiro e não deixar o brasileiro na dependência de ajudas, de programas que muitas vezes se misturam com a política. Eu particularmente, existiu aí num determinado governo uma liberação de terras para a China. Eu sou radicalmente contra vender a galinha dos ovos de ouro para outros países, que é o solo brasileiro. Bom, mas a gente também não pode ser tão tapado
a ponto de não aceitar uma ajuda de um país que quer fazer uma ferrovia que vai aumentar significativamente a produção, a produtividade, o desenvolvimento e dinheiro para o país, que é essa ferrovia, a bioceânica. E essa outra ferrovia, que é a Ferrogrão. Então, Guido, é inadmissível que hoje nós estamos nessa situação e, como você disse, parece que tem muita gente torcendo contra. Parece que tem pessoas que estão achando o seguinte: quanto pior, melhor. E não é desse jeito. Nós temos consciência, você sabe disso, Guido, o tanto que vai ajudar. A gente assiste países produtores. Estados Unidos tem 247 mil quilômetros de ferrovias. A China tem 150 mil quilômetros. O Brasil tem 30 mil quilômetros e assim mesmo concentrado no Sudeste, porque antigamente o progresso só era no Sudeste. Hoje nós estamos vendo o Centro-Oeste e o Mato Piba, que envolve o Mato Grosso, o Tocantins, o Piauí e a Bahia, desassistidos de rodovias boas, mas que nós precisamos são de ferrovias para o escoamento dos grãos e também para levar os insumos, o fertilizante, que evidentemente consome muito caminhão para se levar até as fazendas. Olha, é bom que a gente tenha uma consciência do que é o agronegócio brasileiro. O Brasil tem a arma mais poderosa do mundo. Ou melhor, o Brasil tem duas armas poderosíssimas, que muito poucos países têm. Nós temos terra, área e temos água. Sem falar nas condições climáticas. Então o Brasil tem que saber aproveitar essas oportunidades. O mundo hoje, ou daqui mais alguns anos, vai depender basicamente 70% a 80% do Brasil no que diz respeito à produção de comida. Não vai, Guido? Exatamente. E a gente tem que esperar por isso, mas... E se preparar para isso. E contar com um governo que enxerga o Brasil, esse Brasil do presente, que se espelha no futuro como o maior produtor de alimentos do planeta. É, só isso. Guido, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a principal vantagem que se pode ter na vida é contar com alguém que nos conduza a fazer aquilo que podemos fazer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.